lá novamente a Corpo RH com conversas com notáveis. Eu, Bob Floriano, tenho o prazer de receber Eduardo Teva. Esta pessoa ilustre aqui tem 18 anos no mercado de palestras, é um empresário com 35 anos de experiência e não é só experiência, é barriga no balcão mesmo. Teva, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por trazer para nós toda a sua experiência. Obrigado, Bob. É um prazer enorme conversar com você, a todos que nos assistem aqui na Corpo RH. Aliás, Corpo RH que é uma marca, né? Uma marca de um evento de qualidade, é uma marca de geração de conhecimento. Então, bom demais estar aqui com você. Tem um assunto que raramente nós discutimos ou vemos em palestras, é um assunto muito específico, mas que é muito abrangente, que é sucessão familiar, gestão familiar das empresas, a transferência deste poder familiar para um gestor profissional, por exemplo. O que você tem visto e o que você tem cuidado a partir disso? Eu procuro trazer muito da experiência prática. Minha vida é numa empresa familiar, né? Foi fundada pelo meu pai e minha mãe, depois já numa passagem para uma terceira geração chegando. Então, a empresa familiar tem vários desafios. Em primeiro lugar, a gente tem que quebrar aquela história de que por ser familiar, a empresa é pequena, né? Se a gente pensar em TAM, se a gente pensar em Bradesco, se a gente pensar em Votorantim, são todas empresas familiares. Elas já estão profissionalizadas em vários cargos. Então, em primeiro lugar, não ter vergonha de ser familiar, né? Algumas das maiores empresas desse país são familiares. Mas onde pega mesmo o problema das empresas familiares? Em primeiro lugar, na gestão de conflitos. Né? Por quê? Porque esse conflito acaba, ele acaba não ficando só no ambiente de trabalho, ele acaba indo para dentro da casa das pessoas. Então, sabe o que acontece? Muitas vezes, para evitar conflitos, as pessoas deixam de dialogar dentro da empresa e a empresa perde o norte estratégico. Então, eu digo sempre o seguinte, o maior desafio numa empresa familiar sempre foi e sempre será manter o diálogo. Nós podemos divergir das ideias, não das pessoas. Por vezes não é, é que meu pai, não, é minha mulher só pensa, não. Cada um tem ideias diferentes. Quando você respeita as ideias, fica muito mais difícil gerar uma empresa contraproducente. Quando você respeita as ideias, mas na divergência toma uma decisão, porque no final alguém tem que tomar a decisão, essa empresa vai para frente. O segundo desafio, Bob, por incrível que pareça, é separar o caixa da empresa de caixa da família. Sério? Sério. Cara, como eu passo por isso, eu não dou consultoria em empresas familiares. Eu faço um papel de advisor. Advisor é o conselheiro que fica 1, 2 dias lá para resolver problemas pontuais. Na grande maioria das empresas, o orçamento familiar é o orçamento empresarial. Então, outra regra de uma empresa que quer ser, ela pode ser familiar, mas ela tem que ter uma gestão profissional. A regra é separa dinheiro da família de dinheiro da empresa. A empresa não paga nenhuma despesa da família, ela paga pro labore para os sócios. O cartão de crédito, cada um paga com o seu salário. Se vai viajar, cada um paga com o seu salário também. Essa é uma segunda questão, que é uma questão bastante importante. E a terceira questão é entender que ter o sobrenome da empresa não é garantia de ter lugar dentro da empresa. Muitas vezes, pessoas são alçadas a posições estratégicas de comando dentro da empresa somente pelo sobrenome. No momento como a gente vive hoje, com uma mortalidade incrível, Bob, de empresas, o sobrenome não é mais garantia de nada. Sabe o que a gente tem visto mais nas empresas familiares hoje em dia, Bob? Poucas empresas familiares, nos últimos anos, alguém da família começa trabalhando dentro da empresa. É melhor essa pessoa ter tido uma experiência fora da empresa. Meu próprio filho não trabalha comigo. Eu quero que ele vá trabalhar num lugar onde o sobrenome Teva não significa nada. Ele tem que cumprir horário, tem que bater cartão ponto, porque tem algumas coisas que você deveria aprender fora da empresa. E muitas grandes empresas aí, você só pode trabalhar dentro da empresa quando você conquistou o respeito lá fora. Então, são algumas reflexões poderosas sobre empresas familiares que vivem um universo muito competitivo. A gente tem hoje mais de 88%, os números de algumas estatísticas são 92, 90, mas de 88 a 92% das empresas no Brasil são familiares. Então, saber administrar esses 3 pontos é fundamental. Agora, Teva, conte pra gente, para encerrar a nossa conversa tão instigante. Quando a empresa tem a necessidade de uma gestão profissional, até que ponto vai a resistência de não vou botar um profissional para gerir? Tem que ser fórmula da casa. Olha, isso vai até o ponto em que o caixa da empresa começa a dizer não dá mais. Que é o organismo que mais dói. Exatamente. O bolso. Infelizmente, muitas pessoas têm a perseverança. Não, mas ele é meu filho, ele tem que aprender aqui mesmo e assim mesmo. Mas chega um momento em que a linha vermelha do balanço tá mostrando que a empresa não está dando resultado. E nessa hora, né, você tem que definir, né, se você vai ter sucessor ou herdeiro.
O filho tem direito à herança. A sucessão é uma conquista, Bob. Certo. Muitas pessoas confundem sucessão com herança. Ou seja, já que ele é meu filho, ele tem que assumir a empresa. Não. Muitos filhos podem ser pessoas de muito mais sucesso em outros lugares fora da empresa. É melhor que você traga um profissional com experiência que respeite os valores da família. Afinal, os valores devem estar sempre estruturados por um gestor profissional. Isso é uma coisa muito importante, Bob. O gestor profissional que entra numa empresa familiar tem que respeitar a família, tem que respeitar os valores. Não adianta o cara também entrar trucidando tudo, aqui tudo é familiar, não. Empresas familiares têm suas competências, tem várias coisas que são bem executadas. Mas como você perguntou antes, né? Quase sempre a perseverança por alguém da família da continuidade vai até o ponto em que o prejuízo começa a bater, em que a ameaça, a sustentabilidade da empresa chegou e nessa hora é preciso tomar uma decisão. Vamos trazer alguém de fora ou vamos insistir em manter o controle dentro da família? E a coisa mais linda, Bob, é que algumas empresas tomaram essa decisão a forceps, no momento errado. Mas esses profissionais que entraram mudaram a realidade da empresa e quando alguns filhos chegaram a uma posição de comando, pegaram uma empresa muito mais preparada. E isso também, Bob, que você perguntou, é uma coisa muito importante. Antes a gente tinha pai começa e filho continua. Eu tenho visto uma nova realidade em empresa. Pai começa, entra um profissional no meio para profissionalizar a empresa e depois o filho continua. Então ela ganha um estágio profissional nesse momento com alguém que tem uma visão e experiência de mercado. Muito melhor do que herdar dívida, Exatamente. ao invés de herdar a riqueza. Eduardo Teva, muito obrigado. Obrigado, Bob.